Seminário temático na linha de formação específica 2, curso Bacharelado em Administração Pública, professora Cassiane Campos Diniz. Mitos sobre administração pública. Os componentes do grupo são Adailson Rodrigues, Aline Mendes Rocha Pereira, Aline Oliveira Durães, Daniela Cristianismo Costa, Daiane Mendes Soares, Graziela Cabral da Cruz, Joelda Neres da Silva, o Carlos Roberto Ribeiro Júnior. O objetivo dessa atividade prática é realizar uma argumentação que possibilite debater noções do senso comum acerca da gestão pública, que podem ser desmistificadas a partir de fundamentos científicos e legais da administração pública. No caso, este grupo ficou com a noção do senso comum, onde diz que os servidores públicos são arrogantes. Um dia fui na prefeitura por causa de um carimbo num papel, pedi à moça para carimbar, porque eu estava com pressa, e ela me fez esperar na fila. Vamos partir então do conceito de senso comum. Senso comum é a soma dos saberes do cotidiano, formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. É a maneira de o homem interpretar o universo, o mundo, as organizações e a si mesmo. Mas há de se atentar às distorções que muitas vezes o senso comum denota às coisas e às pessoas. Aqui, destacando-se as comumente atribuídas à administração pública e seus agentes, como é o caso do dizer: os servidores públicos são arrogantes. Um dia, fui na prefeitura por causa de um carimbo num papel, pedi à moça para carimbar, porque eu estava com pressa e ela me fez esperar na fila. Podemos facilmente desmistificar tal posicionamento, emulando alguns dos princípios do direito administrativo, os quais são mandamentos gerais que se aplicam a toda e qualquer situação em maior ou menor medida. Os princípios gerais primordiais estão previstos no artigo 37 do caput da Constituição Federal de 1988. Outros, porém, estão previstos em normatizações específicas, como é o caso do Decreto 1171, de 22 de junho de 1994. Destaca-se, portanto, o princípio da legalidade, o qual prevê que o Estado é resultado da vontade da coletividade. Por conseguinte, as entidades públicas e a ação do administrador público estão condicionadas aos mandamentos legais e às exigências do bem comum. Na administração pública não há real liberdade nem vontade pessoal, mas sim ações vinculadas às finalidades públicas de cada instituição. Em alguns casos, porém, a legislação cria espaços de discricionariedade, ou seja, dá margens de escolha para o administrador, mas mesmo nessas situações há que se observar os princípios gerais e as finalidades públicas. Portanto, no caso do senso comum supramencionado, não se pode priorizar apenas um cidadão em detrimento de outros, independente de sua pressa. Existem regras e normas de preferência de atendimento, bem como o bom senso atribuído a essa questão, onde garante a ordem de atendimento atrelada à da chegada, nos casos em que não se aplique as de preferência. Ressalta-se também o princípio da moralidade, o qual constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. Neste caso, há uma ênfase na questão suscitada no parágrafo anterior, pois atrela o comportamento do servidor público a questões éticas e legais, engessando-o, mais uma vez, a condutas que confrontam o interesse coletivo. Tal princípio é corroborado pelo inciso 3 das regras
deontológicas constante no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o qual diz que a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Com o mesmo fulcro, destaca-se também o princípio da impessoalidade e finalidade, o qual exige que o ato do servidor seja praticado sempre com finalidade pública. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiros. Portanto, apresenta-se impedido de atender à demanda pessoal do cidadão apressado, indisposto a pegar a fila mencionada. Mais uma vez, pode-se desmistificar a situação proposta dando ênfase ao princípio da eficiência, o qual exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, com resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da coletividade. Não cabe, portanto, espaço para a personificação do atendimento fora das regras ditadas. Há ainda uma gama de princípios e normas que poderiam ser usadas para complementar e cumprir com o que aqui foi proposto, mas que se torna desnecessário apresentá-los face o respaldo que possuem as mencionadas no arcabouço legal do nosso país. A sociedade tem que entender que o poder tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na obrigação de exercê-lo. Se para o particular o poder agir é facultativo, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o motivo em benefício da comunidade. O direito público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar e executar as tarefas que lhes cabe. Suas funções são irrenunciáveis, salvo previsão legal. Terminamos aqui, portanto, a nossa apresentação.